Muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da madrugada com Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja no coração de todos vocês. Lembrem-se sempre, queridos, que a paz que Cristo nos oferece nunca foi ausência de problemas, mas em meio aos problemas, Ele vai nos encher de alegria e de certeza que Ele está cuidando de cada um de nós. Que essa paz inunda o seu coração ao longo do dia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria estar aqui com vocês. Vocês sabem que a nossa madrugada mudou o horário, não é? Mudou os dias, é segunda, quarta e sexta. Terça-feira temos a Vigília do MASC, quinta-feira temos a Sala 57 e no sábado temos a Família ID. E nós estamos aqui mais uma madrugada com você, buscando a promessa da chuva serôdia. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero convidar para estar conosco em oração nesse momento, fazendo a nossa prece. Eu quero convidar aqui a irmã Ilza. Bom dia, Ilza. Abra seu áudio, Ilza, por favor. Bom dia. Bom dia, Ilza. Tudo bem? Tudo? Não passou perfume, foi? Não, eu tô aqui no quarto. Não passei perfume, não. Ok. Ilza, eu quero convidar você, Ilza, a fazer uma oração. Nos apresente a Deus. Peça a orientação do Espírito Santo sobre nós nesse momento. Pode ser? Sim, Pois não. faremos. Santo Deus, Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela que até que o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Neste momento, Senhor Jesus, que o Senhor venha estar nos abençoando. Toma aqui, Senhor Jesus, esse culto, tuas santas mãos, que tudo venha ser para a honra e glória do seu santo nome. Venha ser com cada um que necessita de ti, Senhor. Venha ser por cada família aqui representada, Senhor. Toma nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Ilza. Deus continue te abençoando. Dá um abraço carinhoso no seu esposo, Romão. Tá bom? Vamos louvar o Senhor? Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Vamos lá. Vem Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter
Que esse Espírito Santo venha e nos encha do seu poder para que possamos proclamar que Jesus está voltando, possamos pregar a mensagem do reino e que o Senhor venha para nos buscar. Lembre-se, a promessa da chuva serôdia é para terminarmos a pregação do Evangelho. Esse é o único propósito da chuva serôdia, do batismo do Espírito Santo. Proclamar, pregar o Evangelho por todo mundo, para que o Senhor Jesus venha e nos leve para o seu reino. Muito bem, estamos de volta. Eu espero que você tenha conseguido aproveitar com qualidade esses 10 minutinhos da sala simultânea. Passa muito rápido, né? Muito bom. Estamos de volta. Pastor Robson, muito bom dia. Um abraço, meu querido amigo. João Rodrigues, muito bom dia. Um abraço. Dá um bom dia para esse povo aí, Rodrigues. Seu áudio está liberado. O pastor Robson também está com o áudio liberado. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, irmão Mário. Bom dia, Rodrigues. Bom dia a todos. Bem-vindos. Vocês lembram disso aqui? Guardo com muito carinho, viu? Irmã Zilma, quando eu vi esse filme, Essa Zilma é uma potência. Tá tudo guardadinho aqui com muito cuidado. Lembrando de momentos bons, saudades daquele lugar maravilhoso, daquele encontro maravilhoso. Mas não se preocupe, viu? Nós vamos estar juntos novamente em janeiro do ano que vem, ali na Chapada Diamantina. Tá tudo certo. Já temos valores, já temos oradores. As inscrições estarão abertas a partir de amanhã e nós vamos estar postando ali no grupo o que você precisa saber para fazer a sua inscrição. Lembrando que nós aumentamos o número de 60 para 70 pessoas, tá? Foi sugerido 2 ônibus, mas não. É muita dor de cabeça, não tem como ter 2 ônibus, não. Tá bom? A gente aumentou para 10 o número de pessoas, de 60 para 70. Mas vai ser tudo para a glória de Deus. Eu tenho certeza que quem for não vai ficar frustrado. Em nome de Jesus vai ser uma bênção, como foi os outros 2. Esse também nós acreditamos que será uma bênção. Então se prepare, a Chapada Diamantina te espera. Se apresse e faça a sua inscrição. A partir de amanhã, nós vamos estar colocando o passo a passo para você fazer a sua inscrição. Pastor Robson, muito bom dia. O senhor está bem? Está tendo dificuldade aí com o seu áudio? Rapaz, é o seguinte, meu telefone, na verdade, eu estou usando de Geraldo aqui, meu aparelho está complicado, ele não está carregando, tá problemático, né? Tá igual o dono, entendeu? Cheio de problema. Mas vai dar Entendeu? tudo certo, pastor. Tá Vai dar tudo complicado, certo. eu estou ficando sem telefone, o telefone não carrega, já mandei trocar a peça aqui, não sei se o cara trocou, se me enrolou. Mas tá assim, vamos tocando. E eu tô aqui, minhas dores aqui devagarinho, mas vou levando Pronto. É isso na mesmo. luta. Muito bem, queridos. Hoje, seja bem-vindo, pastor. Melhoras para o senhor, viu? Deus continue Obrigado. cuidando fortemente da sua vida, pastor. Lhe dando saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Muito bem, queridos. Vamos Amém. para o nosso tema de hoje, o nosso reavivado de hoje. Segunda Crônicas. Deixa eu ver. Cadê aqui, Mário? Segundo Crônicas 31. É ele mesmo. Chega no finalzinho, tá, né? Segunda Crônicas, capítulo 31. Esse é um capítulo um pouco maior do que os demais, então nós vamos ter um resumo do que nós estudamos, lemos, fizemos o Reavivados. Muito bem, queridos, você querendo dar sua participação, é só levantar sua mão que a gente vai estar liberando o áudio, tá bom? Me auxilia aí, Rodrigues, pastor Robertson, para ver quem está solicitando a palavra de Deus. O capítulo 31 de Segunda Crônicas é o Reavivados de hoje. Vamos lá, gente. O tema de hoje, ainda falando sobre o reinado do rei Ezequias. Interessante que Ezequias veio de um problema, né, como nós já vimos
essa semana, ele assumiu, conduziu o povo de Deus através de uma crise, né? Uma crise espiritual que o seu pai, Acais, né, havia trazido para o reino de Israel, infectou a terra inteira com aquela idolatria. O templo, o serviço, estavam tudo destruído, né? E Ezequias ele não perdeu tempo, né? Pastor Robson partiu para resolver o problema, né? E ele estava preocupado em levar o povo a voltar para Deus, trazendo de volta o serviço do templo, colocando os sacerdotes ali no seu lugar, voltou a coletar os dízimos, as ofertas para a manutenção do templo, mas não foi fácil, né, Pastor Robson? Exato. Ezequias, ele fez grandes reformas, né? Porque realmente o reino é aquela história que nós já citamos aqui ao longo da. Quando você estuda os livros dos reis e o livro das crônicas, né? Então você percebe essa questão de quando o rei era bom, o povo se consagrava a Deus e crescia espiritualmente. Quando o rei era mau, então o povo decaía na sua espiritualidade e o reino passava por crises, né? Aí bagunçava as coisas. Então nós temos assim uma série de altos e baixos aí mas sempre você vai vendo que vai sempre numa decadência, né? Até que Isso. chega finalmente lá no a gente vai chegar lá em Zedequias, quando o povo é levado para o cativeiro, né? Acaba esse período do reino de Israel. O reino de Israel é levado para o cativeiro, dominado e não é mais restaurado depois disso. A restauração do reino será na volta de Jesus, né? Então, e nesse período aqui, no capítulo 31, né, aqui está falando de como Ezequias foi organizando as coisas, né? As coisas estavam bagunçadas e Ezequias começa a botar as coisas no seu devido lugar, porque a obra de Deus, né? A Bíblia diz que Deus gosta, é um Deus de ordem, né? Ordem e decência, né? É ordem e decência. Então as coisas têm que ser organizadas. Então Ezequias ele vai organizando as coisas porque o sacerdócio era o responsável pela organização das coisas espirituais, né? Eram sacerdotes quem transmitiam ao povo a lei, a vontade de Deus, eram sacerdotes que intercediam pelo povo naquele tempo, era o tempo dos sacrifícios ainda. Então, o capítulo 31 ele trata exatamente dessa organização, né? Da manutenção do sacerdócio. O rei, durante algum tempo, sustentou, mas ele organiza, como você disse aqui, né? Para que o povo voltasse a trazer os dízimos, as ofertas, para que as coisas pudessem acontecer conforme aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Interessante quando o senhor fala aí de interceder, no verso 15, ele deixou, debaixo de suas ordens, estava Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias, na cidade do sacerdote, para, com fidelidade, distribuir as porções a seus irmãos, segundo os seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto aos que estavam registrados na genealogia dos homens de 3 anos para cima, e que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia pelo seu ministério, dos seus cargos, segundo os seus turnos. Ele estava intercedendo pelo povo, pedindo o perdão de Deus. Ezequias, segundo o texto, foi um rei que fez o que era reto e fiel perante o Senhor. E por Exato. causa disso, pastor Alves, ele levou o povo de Judá a uma renovação espiritual, né? Agora, pastor Robson, Exatamente. eu fico intrigado com essas coisas. O pessoal naquela época sabia exatamente o que era idolatria, o mal que isso fazia, e ainda assim o povo caía em idolatria, apostasia, eles abandonavam o Deus verdadeiro, se Ô, Mário, rebaixavam a adorar ídolos, né? Oi, quem chamou? foi, Mário. Viu, Mário? Eu acho que o povo caía tanto assim, Paulo, Mário, devido ao rei, devido ao líder deles, né? Porque o povo era muito
andava muito junto com o rei. O que o rei ordenava, aquilo acontecia. Então, como o pastor Robson falou, aí, quando o rei era má, a nação inteira ela ia também junto com o rei. Mas É, eu vejo também, eu digo da seguinte forma: não é porque o meu pastor é corrupto que eu tenho que ser. Mas naquele tempo era diferente. A mentalidade do povo, a gente não pensava igual a nós hoje. O povo pensava totalmente diferente, né? O mas rei, hoje não é muito diferente, não. tudo era condicionado à vida do rei. O que o Mas não rei é pensava hoje. que o rei fazia, o povo não tinha como o povo reclamar, o povo não tinha reclamar para ninguém. Era aceitar ou aceitar. Não, mas veja bem, nós temos que entender uma coisa. Essas questões espirituais, mas havia um povo, mesmo entre Judá, que permanecia fiel. Não era Isso. todo mundo que se corrompia, não. Você vê que quando você estuda ali a história de Elias, né, os profetas do Senhor, você tem a corrupção por parte do rei de Israel, você tem Elias chamado para repreender, Elias que enfrentou os profetas de Baal lá, de Jezabel, e Elias chegou ao ponto de pedir a Deus para morrer porque ele acreditava que só ele tinha ficado de fiel, né? Todo mundo tinha se corrompido. Mas Deus disse a ele, né? Disse, não, Elias, você está enganado. Eu reservei 7.000 em Israel que não dobraram seus joelhos a Baal, né? Olha aí. Então havia pessoas que mesmo quando o rei se corrompia, eles permaneciam fiéis, né? Eles não se deixaram corromper pelo paganismo do rei, né? Então sempre há aqueles que permanecem, né? Tem aqueles que são influenciados pelos reis, mas tinha um povo que sofria com a nação, mas não se dobrava Não ao se dobrava. paganismo, né? É, Sempre houve pessoas que permaneceram fiéis. Agora lembre que os fiéis sempre foram minoria, nunca foi maioria, né? Sempre um pequeno povo que permanece firme ali ao lado da verdade, né? Ao lado do que é certo. Não é muita gente, não. Se você prestar atenção, analisando a história bíblica, você vai ver que a maioria não é a maioria que vai permanecer, não. É uma minoria. É um Viu, pastor? remanescente que permanece fiel. Agora, é claro, o rei ele exercia uma influência muito grande, muito grande, né? exato. As pessoas Exato. olhavam, mas não é diferente hoje, Mário. Não é Não, diferente. Hoje é não. assim também. O povo olha muito para a sua liderança, né? E se você olhar para a igreja, é assim também na igreja hoje, mesmo no século XXI. O povo não é diferente, não. Tem muita gente que, mesmo conhecendo como são as coisas, ainda assim se deixa influenciar e acaba se desviando da verdade, seguindo a maioria, né? Seguindo a maioria, tá certo? Hoje em dia, você vê na igreja, hoje a igreja adventista do sétimo dia, eu estava orando, eu tive a alegria de orar com Ilza hoje, ela falando da igreja lá do Parque Satélite, né? Eu pedindo oração pela igreja, porque a igreja está vazia, muita gente não aparece nos cultos, né? Eu acredito que aqui, muitos estamos aqui, congregamos em igrejas diferentes, mas você vê muita gente que não se importa muito em estar na igreja, em estar firme, estar buscando ao Senhor, né? Está clamando, está orando pelo Espírito Santo, procurando consagrar a sua vida. Não, o povo vai vivendo uma vida aí muito à vontade, não é como se nada fosse acontecer, não tem muitas preocupações. Tem a religião, mas não se firma na verdade, né? Fica levado de um lado para outro aí pelos ventos de doutrina. Quanta gente, né? Viu, Se pastor É você Robson? for verdade. fazer uma avaliação séria hoje da igreja. Viu, Mário? Eu estou me referindo no coletivo. Individual, não, cada um toma as suas decisões. Mas estou É, falando, mas naquele tempo, se você se levantasse para, vamos dizer assim, discordar publicamente das ordens do rei, entendeu? Hoje você sofria discorda, sanções, né? justamente. Você pode até mudar de igreja, fundar outra religião, fundar outra igreja.
Mas antigamente você tinha que estar de acordo com o rei, as ordens do rei. Agora, individualmente, não. Cada qual no seu canto era uma situação, mas, assim, de forma a você expor a sua religiosidade diante do povo, né? Conclamar o povo, isso está errado, não é assim. Publicamente, eu acho que ele seria. Esse, esse, Mas hoje também não é diferente, não. Hoje é complicado também, não é? Quem é que hoje faz isso, de se levantar e querer, não é? As pessoas também não fazem, não são assim, não é fácil você se levantar contra alguma coisa hoje, publicamente, como o João está falando, né? É um desafio, né? A Elisama quer falar. Hein? Elisama. Pronto, Elisão, pode falar. Bom dia. Bom dia, irmão Marco. Bom dia, pastor Robson. Tenho orado por suas dores, viu, pastor Robson? Ok, obrigado, irmã Elisama. Que Deus nos abençoe. Ó, o que a gente vê também aqui sobre essa segunda crônica, né, 31, que eu estou fazendo revivado, é sobre a distribuição, né? Eles não botavam qualquer pessoa para trabalhar no templo. Eles sabiam as pessoas, e hoje não, hoje às vezes a comissão é aquela, e não procura ver as pessoas, que irmão é, como é a sua proceder, e coloca todo mundo para fazer os cargos, entendeu? Procura a pessoa para fazer, por exemplo, a pessoa para fazer escola sabatina, diretora, bota qualquer uma pessoa, como lá mesmo é assim. Irmã, quem vai fazer a escola sabatina? Ah, não sei não, porque bota duas pessoas. Ah, não sei quem vai fazer a escola sabatina hoje, não. E fica um pessoal tudo, e não, você vê aqui que eles botavam, né? Mas aqui eles botou todo mundo, né, para fazer seus cargos, todo mundo direitinho, todo mundo, né? E todo mundo ali vai, porque vai depender realmente de quem está na frente, né? Quem está na frente do assunto dos cargos da igreja. Isso aí também temos que ver. A gente vê também aqui na história também aqui daqui, de 31, que houve isso aí, né? Pessoas que trabalharam realmente fielmente e pessoas direitas, né? Que eles colocaram, né? Para a distribuição dos cargos. E nós temos que lembrar, queridos, que o reavivado chama a atenção para o que o rei Ezequias fez no que diz respeito à apostasia, na idolatria. Ele levou o povo de volta a adorar o Deus verdadeiro. Observe que Exatamente. quando o povo buscou ao Senhor, quando o povo voltou à adoração, porque na verdade, irmãos, nós somos culpados quando Deus não ocupa o primeiro lugar em nossas vidas. Ninguém é culpado pela minha apostasia, né? Uhum. Ninguém é culpado porque eu estou fraco espiritualmente, porque não tem programa bom, não tem nada a ver. A minha apostasia, caso que caia a minha idolatria, é eu que sou culpado por ela, não, independente de ter alguém capacitado ou não na frente da obra, é uma escolha pessoal. E o Reavivado chama a atenção para que a questão de adoração de ídolos, alguém vai se tornar cativo de alguma coisa. Verdade. Nós não podemos ser levados cativos, mas com certeza as consequências vêm quando nós nos afastamos da presença de Deus. Colocar Deus em segundo lugar é sempre um perigo. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, pastor Robson, mas vejam, existem pessoas que, infelizmente, estão colocando outros deuses no lugar de Deus e não percebem. Às vezes o pastor Alves concorda comigo, Rodrigues, mas tem pessoas que estão colocando Deus em segundo lugar, em terceiro, que estão é, 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 idolatrando coisas, pessoas, no lugar de Deus e não percebem, irmãos. Elas não estão percebendo isso. Mário, hoje a gente vê que a individualidade hoje ela é mais, assim, bem mais forte. Por exemplo, o rei, quando ele era ruim, quando ia para o cativeiro, todo mundo ia para o cativeiro, ninguém escapava. Então, é isso que eu estou me referindo, porque o comportamento do rei atingia toda a população. Então, quando tinha uma guerra, todo mundo era envolvido. Entendeu? Esse era o problema que existia antigamente. Além da individualidade que as pessoas tinham direito, assim como hoje, mas o rei, a ordem do rei era muito mais pesada em relação ao povo.
Tanto que os castigos divinos, quando vinha, atingia toda a população de Israel. A gente não sabe Mas que veja, é porque, João, acontece o seguinte: você está falando de uma nação, a gente não está falando aqui de uma religião, estamos falando de uma nação. Uma Não é nação. diferente hoje. Não é diferente hoje. Quando o povo elege um presidente bom, nós vamos ter um resultado. Se elege um presidente ruim, nós vamos sofrer todo mundo junto, tanto quem Todo votou nele mundo como quem junto. não. Como nação. Político da situação. Porque nós estamos falando aqui de uma nação que pertence ao Senhor, mas a gente não está separando a parte espiritual da parte civil, porque está naquele junto. tempo junto, naquele tempo era tudo junto, né? Isso. Nós vivemos ali uma monarquia, era uma monarquia o regime político da época, né? Já não era uma teocracia, mas era uma monarquia que era conduzida por Deus. Era Deus quem conduzia a nação, ok? Então, nesse aspecto que João está falando, está certo. Aí há uma diferença, né, nesse aspecto, porque como a nação era conduzida, né, mas quem tinha responsabilidade espiritual não era só o rei, né, eram sacerdotes Os que eles sacerdotes. tinham a responsabilidade de passar, de ensinar a lei para o povo, né? A parte espiritual era a responsabilidade do sacerdote. Mas o rei, como ele era líder da nação, ele também influenciava a liderança da igreja, o que é diferente hoje. Então, hoje nós vivemos aqui no Brasil presidencialista e o Estado já não tem mais esse vínculo que tinha naquele tempo com a igreja. Naquele tempo, igreja e Estado estavam juntos, né? A parte política estava intimamente relacionada com a parte espiritual, ela influenciava diretamente a parte espiritual, né? Hoje, a liderança do país ela influencia a parte espiritual, sim, mas não tanto quanto naquela época, né? Eles não andavam juntos. Hoje são duas coisas separadas. A igreja anda por um lado e a política anda por separado da igreja, embora influencie a igreja e a gente sofra também as consequências dos erros que os nossos dirigentes políticos cometam, né? Então, todos nós sofremos, né? Se nós entrarmos num regime aí ditador, todo mundo vai sofrer, os crentes e os incrédulos, todo mundo vai sofrer, junto com o povo. Mas isso, embora não afete, não é? Embora não. Márcio está perguntando se isso é bom ou ruim. No contexto do nosso tempo, é muito bom que o Estado já não. Inclusive, a irmã White fala sobre isso, né? Que a gente não deve, o Estado não deve influenciar, não deve se envolver com as coisas da igreja. A igreja ela tem que um caminho separado. A gente não pode envolver as coisas, né? Misturar as duas coisas. O Estado é o Estado não se envolve com a questão religiosa, né? Não deveria se envolver na questão religiosa. O importante é que a gente mantenha assim, que nosso regime continue assim, né? Um regime democrático onde o Estado não influencia diretamente na igreja, né? Ele não se mete com as coisas da igreja. A igreja não pode ter essa questão, embora muita gente queira, né? Mais nessas políticas recentes no Brasil, os religiosos quiseram muito influenciar a parte política, e isso é um perigo. Nos Estados Unidos, quando a nação foi criada, né, houve um período em que eles tiveram muito problema por causa disso. Durante muito tempo, só protestantes eram candidatos a líderes políticos na nação americana, né? Depois é que houve abertura, depois que houve separação. Mas durante muito tempo isso gera uma série de problemas para a igreja. A igreja ela tem que andar independente do Estado, não é? Embora seja influenciada pelo que acontece no Estado, a igreja ela tem sua administração separada do Estado. Tanto é que na igreja adventista, por exemplo, nós temos uma posição de neutralidade. Então, a igreja adventista ela não se envolve com a questão política. Tem que haver separação, exatamente. Tem que permanecer assim. A política, de um lado, ela caminha por um lado, nós participamos da vida pública, não é? Porque nós somos cidadãos do reino da terra ainda, não é? Mas a igreja ela não se envolve com essas questões políticas. A igreja, ela, como Ela não é cristão, partidária, ela não defende exatamente, a partido igreja não nenhum. se envolve, ela vai sempre trabalhar para apoiar, né, onde for possível, as ações governamentais. Então, enquanto as ações governamentais elas não afetam o relacionamento da igreja com Deus, ela está para trabalhar em favor do país, né? Ela deve prestar o seu trabalho
Nós somos orientados a orar pelos nossos governos e naquilo que for em conformidade com a vontade de Deus, nós apoiamos, né? Nós só somos contra quando o nosso governo começa a tomar ações que são contrárias à orientação bíblica. Aí a igreja se posiciona contrária, né? Os irmãos se posicionam contrário. Fora disso, a igreja vai estar sempre trabalhando junto com aquilo que o governo orienta, ok? Mas aqui nós estamos falando do governo da igreja, né? No caso aqui da Bíblia, as duas coisas andavam juntas naquela época, né? Porque a nação era conduzida por um rei que foi estabelecido por Deus, né? Um rei que vinha de uma linhagem que foi o Senhor que orientou, e ele era quem organizava as coisas da igreja, no templo, a manutenção. Então, o rei tinha uma influência direta sobre a vida da igreja. Aí, nesse caso, aí, como o João Rodrigues fala, nesse sentido, o João está certo, né? Hoje, a política não influencia tanto a igreja quanto influenciava naquele tempo, porque naquele tempo o rei era, de certa forma, também um líder da igreja, né? Ele era respeitado e era seguido naquilo que ele decidia pela igreja, pelos sacerdotes, pelos líderes da igreja, né? Havia uma influência muito forte do rei sobre a igreja, ok? Havia essa influência, tá certo? E a igreja, de certa forma, através dos profetas, dos sacerdotes, também exercia a sua influência sobre o rei. Nós estudamos aqui recentemente sobre o rei Uzias, né, que foi lá para o templo querer exercer o papel de sacerdote, e ele foi repreendido pelos sacerdotes. Os sacerdotes foram lá e questionaram o rei, e expulsaram o rei do templo, inclusive. Não permitiram que o rei entrasse para oferecer lá no templo, né, o incenso, porque não era papel do rei, né? Então, eles até correram um risco, né? O rei ficou revoltado e podiam até morrer. E você se lembra que Saul, revoltado com os sacerdotes, mandou matar todos os sacerdotes naquela época que estavam lá, porque entregaram a espada de Golias para Davi, não é? Não sei se você está lembrado desse episódio, né? Que Goete estava lá e viu quando acolheram Davi e falou para Saul, e Saul, que estava perseguindo Davi, foi lá e matou todos os sacerdotes que estavam no templo lá, né? Porque ajudaram Davi, né? Então, uma coisa influenciava diretamente a outra. Hoje, também acontece essa influência. Nós vemos aí que os líderes religiosos, eles se levantam, aí, principalmente no Brasil, que é um país católico, a CNBB, ela se posiciona, às vezes, contrário a algumas ações do governo, né? Ela não tem aquela influência como tinha no passado, mas ela exerce uma influência muito forte sobre as lideranças também, né? No nosso caso aqui, nós trazemos para aplicar esta situação do que acontecia com Ezequias na administração da igreja. Aí agora já estamos tratando de administração eclesiástica. E os nossos líderes já não são o rei, não é o governador, o presidente, o prefeito, mas estamos falando aqui dos pastores, dos anciãos, não é? Daqueles que lideram a igreja. Então nós fazemos uma aplicação do que acontecia com o povo de Israel para o governo eclesiástico e não o governo civil, né? Então nós fazemos uma aplicação aqui, nós vemos como Ezequias organizou, e aí trazemos para a nossa vida essa organização que é necessária, né? Como igreja, nós precisamos também nos organizar. Mas assim como o povo se corrompia no passado, assim também a igreja hoje não é diferente, né? Muitas vezes a igreja ela segue a sua liderança. Isso é uma realidade, né? A igreja geralmente ela segue a sua liderança, tá certo? Se o sacerdote se corrompe, muita gente vai na onda do sacerdote. O pastor faz, o ancião faz, a mulher do pastor faz, a mulher do ancião faz. Então as pessoas vão começando também a seguir os seus líderes. Daí a nossa responsabilidade, né? E Jesus chamou muita atenção disso, né? Com a liderança de Israel. Ele chama atenção disso com respeito aos discípulos de Jesus, né? Os seus discípulos. Depois, a igreja cristã, no seu começo, Paulo também chama a atenção dos líderes, dos bispos,
dos presbíteros, né? Há orientação no Novo Testamento a respeito disso, de como o líder ele exerce uma influência sobre a igreja, não é? Então, é exatamente, tem muita Maria vai com as outras, e é isso mesmo que acontece, irmãos. Não adianta. Às vezes a gente fala assim, o pessoal, você vê que até hoje o povo questiona, mas é a novo tempo, né? Mas às vezes na igreja não quer fazer, mas o povo vê a novo tempo e diz assim, mas no novo tempo eu vi fulano usando isso, fazendo aquilo, e quer copiar aquilo que os outros fazem. Mesmo todo mundo sabendo hoje, todo mundo sabe que não é pastor, não é novo tempo, não é cantor, não é pregador, não é ancião de igreja que deve ser padrão para nós. Todo mundo sabe que nós temos um modelo padrão. Qual é o padrão nosso? Perfeito, Qual é o né? nosso O padrão? padrão perfeito. Qual é o nosso padrão? É Cristo, né? Mas não tem jeito, as pessoas acabam sendo influenciadas pela sua liderança, não é? Então, se você chega num lugar e tem um líder que ele é comprometido com a palavra, você vai ter uma igreja em que uma parte da igreja vai estar comprometida com a palavra, mas sempre vai ter aquele que é rebelde. Sempre Mas se tem os você chega numa contra. igreja onde mas se você chega numa igreja onde a liderança é liberal, onde a liderança não liga para nada, você vai ter uma maioria do povo que também segue a linha da liderança, mas também vai ter aqueles que continuam firmes na palavra, mesmo a liderança tendo debandado, tem um povo que permanece firme ali, ao lado daquilo que ele aprendeu da palavra. Fica firme no Senhor. É como o caso que eu citei lá do tempo do rei Acabe, quando Elias pediu para morrer, e Deus disse para ele, não, Elias, tem 7.000 que permanecem fiéis a mim. Aqui tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, que não foram levados para a idolatria. Né? Então, sempre foi assim e vai continuar sendo até que Jesus volte, né? Até que Jesus volte. Mas vai continuar sendo assim. Você vai ter aquele povo que essa debanda junto com a liderança. Mas tem aquele povo que, mesmo quando a liderança debanda, ele permanece Yeah. fiel. Partindo Permanece já fiel. para o nosso Mas é, final. Pois não, pastor? mas é muito bom quando nós temos uma liderança que permanece fiel ao Senhor. Né? Nós, como líderes, temos a responsabilidade de organizar as coisas de Deus e guiar o povo para se apegar a Deus e permanecer fiel a Deus, ainda que a liderança te perverta. Eu sempre disse isso nas minhas reuniões, olha, eu não quero que ninguém aqui fique seguindo o pastor, não. Né? O pastor é falho, o pastor é ser humano, como todo mundo. Então, nós temos que seguir a palavra de Deus. O nosso modelo é Jesus, não é o pastor Robson, não é o irmão Mário, não é o irmão João, não é o irmão Márcio. Não, o exemplo a ser seguido é Jesus. Né? Nós temos que olhar para Jesus e não para líderes humanos. Mas é muito importante aqui você ver quando um líder ele exerce a sua liderança em harmonia com a vontade de Deus, como as coisas mudam. E É verdade. aqui diz assim, olha, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus de todo o coração, o fez e prosperou. Então, é o final, o último versículo, verso 21 de 2 Crônicas 31. Então, aqui diz que quando ele se dispôs a buscar de todo o coração, que Deus abençoou, Deus prosperou o trabalho de Ezequias, né? E nós vamos ver mais à frente como isso foi importante para preservar aí o povo por mais tempo. Nós temos aí o ataque logo depois aí de Senaqueribe e como Ezequias enfrentou essa crise, né? E como Deus abençoou exatamente em virtude de Ezequias procurar ser um rei fiel. Não só o rei prosperou, como a nação prosperou. Eu me lembro de uma frase Exatamente. do pastor Jair Góes, então presidente na época da nossa Associação Bahia. Eu nunca esqueço dessa frase quando ele disse: a igreja é o reflexo da sua liderança. A igreja é o reflexo da sua liderança, mas o papel da igreja é ter Cristo como líder. Esse é perfeito. E o pastor Robson fechou conforme eu ia ler agora aqui o versículo 21, não é? Ezequiel, oi, pois não. Eu ler o verso 20 aqui, Mário, para você ver aqui, interessante, né? Que os outros homens de Deus no passado falaram assim, fez o que era bom, fez o que era reto ao Senhor.
Agora, com Ezequias, olha o que diz assim, verso 20. Assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro. Você vê, Perante o Senhor, seu Deus. perante É, Deus. e como resultado disso, a igreja, na época, o povo prosperou. E essa prosperidade não foi apenas material, mas uma prosperidade espiritual. Eu costumo dizer, Pastor Robson, quando a gente sai com a EDMC, o problema da pobreza do nosso povo hoje, nos dois sentidos, é não colocar Deus como prioridade. Quando o Senhor fala que ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, isso mostra que não há fidelidade no pouco que o povo tem. Aí está a causa da pobreza espiritual, porque não é fiel no pouco. Deus não consegue dar mais do que pode. Por quê? Porque não são fiéis no que é pouco. Se não é fiel no pouco, amigo, no muito aqui não vai ser mesmo. Então, queridos, a melhor garantia de prosperidade do povo de Israel foi a justiça, foi a integridade do rei Ezequias, né? Equidade, a maneira como ele conduziu o povo, como ele fez a divisão de tudo, e o povo prosperou, a nação prosperou. Ele prosperou, a nação prosperou. Isso traz um recado muito bom para mim e para cada um de nós. Se você quer ter uma vida espiritual próspera, mantenha-se fiel ao Senhor. A despeito do que possa acontecer, o que está acontecendo na família, na igreja, na liderança, mantenha-se fiel a Deus. O resultado será sempre positivo para aqueles que são fiéis. Não é diferente, irmãos. Deus se agrada da fidelidade do seu povo. Então, tenha muito cuidado, queridos. Examine. Será que eu não estou colocando coisas no lugar de Deus? Às vezes você não está idolatrando uma imagem, não é? Mas às vezes a gente consegue identificar quando você não prioriza. Deus não pode ser segundo plano na vida do cristão, nem terceiro. Deus tem que ser sempre o primeiro na nossa vida. Então, queridos, durante toda a nossa caminhada, examine-se, veja se você não está colocando deuses no lugar de Deus. Talvez um tempo exagerado no aparelho de celular, talvez um tempo demasiadamente grande assistindo coisas inúteis, não é? Enfim, você precisa se autoexaminar. Quer prosperar na vida espiritual, em todos os sentidos? Coloque Deus, faça uma reforma. Peça ao Espírito Santo que mostre onde é que está o problema. Seja humilde, reconheça a sua incapacidade, reconheça a sua fraqueza. Faça como Ezequias, queridos. Busque a Deus. Apresente a Deus os problemas, peça a Deus a orientação e tudo que ele fez, conforme Ezequias Rodrigues leu, né, agora, ele fez o que era bom, o que era reto e verdadeiro perante o Senhor, o seu Deus. Que você e eu possamos, queridos, prosperar na vida espiritual. Tire de dentro do seu coração os deuses desse mundo e deixe Deus ser o primeiro na sua vida. Você crê nisso? É o seu desejo? Ter uma vida próspera espiritualmente? Crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus? Que esse milagre aconteça na minha e na sua vida. Vamos louvar o Senhor, encerrando então a nossa jornada de hoje. Vamos cantar louvores a esse Deus maravilhoso, porque Ele é digno de ser louvado. Vamos lá. Queremos te
esperança, concede o teu poder. Estamos tão cansados, Pai, dá poder, nos dá poder. Revive o nosso coração, dá poder, nos dá poder. O teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal. O teu poder está nossa esperança, concede o teu poder. O teu poder que vem lá do alto, o teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança, concede o teu poder, concede o teu poder. Amém, amém, amém. Que esse poder seja abundante na sua vida ao longo desse dia, um dia por vez, cada dia vencendo as suas dificuldades. O amanhã, deixa ele chegar, mas hoje vamos vencer pelo poder de Deus na nossa vida. Lembre-se, queridos irmãos, você e eu precisamos de uma reforma, precisamos estar cheios do Espírito Santo. E para isso precisamos esvaziar tudo aquilo que está impedindo o nosso crescimento espiritual. Peça ao Espírito Santo, ele vai orientar você, ele vai nos dar a orientação certa de como nos livrar de tudo aquilo que está impedindo de crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Preciso de você para ser feliz, como diz, né, o pastor. E nós precisamos um dos outros, queridos, para ajudar na nossa caminhada. Deus abençoe você, que você tenha um dia agradável na presença dele. E lembre-se, eu oro por você, você ora por mim. E esse Deus maravilhoso agirá por cada um de nós. Pastor Robson, nos apresente a Deus mais uma vez, agradecendo a sua participação sempre positiva, trazendo para nós informações importantes. Muito obrigado, Pastor Robson. Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos. Mais uma vez, temos tido a oportunidade de estar juntos na madrugada para orar, para colocar diante do Senhor as nossas necessidades, nossas lutas, nossas dores, suplicar a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós. E também, Senhor, para interceder pelos nossos queridos, para suplicar sabedoria do céu e o poder do Espírito Santo, a fim de que possamos testemunhar de Ti diante das pessoas, preparando um povo para a breve volta de Jesus. Portanto, oramos para que o Teu Espírito seja derramado sobre cada um de nós. E que assim, Senhor, como líderes, nós possamos seguir o exemplo de Ezequias, fazendo aquilo que é reto, bom e verdadeiro diante do Senhor, procurando contribuir para que a Tua causa avance e para que o Teu povo seja advertido a respeito da Tua palavra. E, Senhor, como liderados, que entendamos que o nosso modelo maior é Jesus. Mesmo quando tivermos uma liderança na igreja que exerça uma influência e não seja uma boa influência, se porventura se desviarem do Teu caminho, que nós possamos continuar firmes, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que o nosso modelo seja Ele em todo momento, que nos apeguemos à Tua palavra, para que não sejamos levados por todo o vento de doutrina, pelas influências de lideranças que às vezes se levantam e que são contrárias à Tua vontade. Que o Senhor ocupe sempre o primeiro lugar em nossa vida, que a Tua palavra seja o nosso padrão, a nossa orientação
custe o que custar, e que assim o teu nome seja honrado na nossa vida e possamos ser contados entre os fiéis, entre o remanescente que vai permanecer fiel à tua palavra, mesmo que tenha que, com isso, dar a própria vida. Fica conosco, Senhor, nos torne cada dia mais próximos do Senhor, e que assim a tua palavra reine poderosa em nossa vida e Jesus Cristo esteja sempre presente conosco, nos conduzindo. Que sejamos guiados dia após dia pelo Santo Espírito, pois assim certamente nunca nos desviaremos do caminho. Amém. Fica conosco nesse dia e usa-nos para a tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Robson. Muito obrigado à presença de todos vocês que aqui estiveram conosco. Deus abençoe, um ótimo dia. A gente se vê na próxima sexta-feira para mais um Reavivados por sua palavra, na madrugada com Deus. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.